Olá, alunos! Iniciaremos hoje a disciplina de gestão de processos. A primeira coisa que vem à cabeça, o que é gestão de processos? Todas as atividades executadas, seja numa empresa, seja no seu dia a dia, são processos. Por exemplo, o café da manhã. Primeira coisa, comprar pão na padaria. Segundo momento, fazer o café. Separar os pães, separar os frios. São etapas do seu café. Simples, né? E se falarmos somente da primeira etapa, comprar pão na padaria, o que eu precisaria para comprar pão na padaria? Primeiro momento, separar dinheiro. Segundo momento, ir até a padaria. Terceiro momento, pedir o pão, escolher o pão. Quarto momento, pesar o pão. Percebendo que tem fases acontecendo? E olha que eu estou falando de um simples café da manhã. E se isso fosse o café da manhã de uma rede de hotéis? Percebeu que viu complexidade? Ainda não? Então tá, vamos imaginar que nesse hotel eu tenha hospedado adultos, crianças, velhos, pessoas que têm intolerância à lactose, pessoas que gostam de um item A, de um item B. Por que entender tantos detalhes? Por que buscar tantas particularidades? Porque do outro lado eu tenho um cliente que possui necessidades. E quando ele busca o nosso hotel, ou o hotel ao qual você é o gestor, ele quer ser atendido com excelência, ele quer se sentir na casa dele. E se sentir na casa dele é atendê-lo de forma adequada. Agora vamos entender um pouco mais. Consigam buscar quantas são as informações atreladas, qual a quantidade de pães que eu demandarei, qual a quantidade de café eu demandarei, qual a quantidade de frios eu demandarei. Quando eu falo demandar, qual o volume que eu necessitarei ter no meu café da manhã para atender todas as demandas de clientes. Então comecei a falar que as minhas tarefas, os meus processos, eles precisam ser todos controlados e organizados. Seja esse recurso voltado para materiais, os itens a serem consumidos, seja recurso voltado para o quanto de pessoas que vão trabalhar nesse café da manhã. Imagine se isso não for controlado. Por esse exemplo, a gente começa a elucidar o que é gestão de processos, ok? Atentem-se ao conceito de processos. Um processo é um conjunto de atividades interrelacionadas na realização de um trabalho, visando atender às necessidades específicas. Percebam que 3 termos nos são necessários para entendermos esse conceito de Gerd Capote. Ele fala a palavra interrelacionadas, necessidades e específica. Então quer dizer que um processo nunca está sozinho, ele se relaciona com outros processos, que ele busca atender às necessidades. Necessidades de quem? Do cliente, do seu cliente. Esse cliente, ele é a chave para o nosso processo, interrelacionado, atender às necessidades específicas. Então cada cliente, ele demanda uma necessidade bem particular, e você, gestor, precisa entender o que esse cara quer. O que é importante para esse cliente, o que agrega valor para esse cliente, é na visão dele, não na tua visão. Se você fala assim, poxa, essa aliança é de extrema importância para a minha vida. Bacana, para a tua vida, mas quanto que ela vale? Quantas gramas que ela tem? Percebam que é diferente? Ela tem um valor sentimental. Para o cliente não interessa o valor sentimental. Interessa o valor que vai agregar para o processo dele. Isso é importante ser observado. Entender que um processo se relaciona com outro. Entender que é para atender a devida necessidade de um cliente, o que é necessário para ele. E essa necessidade ela é bem específica, que se adequa ao processo do mesmo. Então não adianta falar assim, vou criar um produto para uma linha de montagem de uma fábrica. E esse produto, o meu produto, vai ser um parafuso. E eu vou colocar 50 embalagens desse parafuso. Bacana, percebeu que você criou um produto, o seu processo de aplicação de um produto, e você adequou esse um outro processo de embalar esse parafuso. Só que, na tua concepção, você fez o melhor parafuso do mundo. Aí quando chega lá na fábrica do seu cliente, quando ele for montar esse parafuso, ele vai pegar o parafuso, olhar para ele e falar assim, meu Jesus do céu, tem 50 embalagens aqui, o que eu faço agora? E vai desembalar, vai desembalar, vai desembalar, desembalar. Sabe que esse produto que você criou, achando que estava criando o melhor parafuso do seu cliente, ele realmente atende o processo do cara? Será que a embalagem ideal seria algo que pegasse simplesmente, retirasse e encaixasse? Perceba então que a necessidade precisa ser clara,
Então, para você entender o seu processo, para criar um processo, para mapear um processo, eu preciso entender quem está demandando, qual a necessidade desse cara, o que realmente atende esse cliente, ok? Então, podemos dar continuidade ao nosso assunto falando que processo ele é uma sequência de atividades interrelacionadas. Ele vai ser algo rotineiro, algo que vai se repetir de forma continuada. Ele vai seguir uma ideia de padronização. Algo padronizado é algo que sempre tem normas e procedimentos a serem seguidos. Em cima dessa ideia de padronização que entra a nossa disciplina de gestão de processos, porque os processos eles estão aí para serem aprimorados, os processos estão aí para serem evoluídos. Essa palavra evoluídos nos cabe de forma que nós seremos as pessoas, os gestores que irão intervir de forma a melhorar o quê? Melhorar a tecnologia, de forma a melhorar as etapas às quais não nos agrega o valor, melhorar o efeito ou o resultado positivo, percebendo que eu falei de processos, melhorar recursos ou tecnologia, melhorar o resultado para esse cliente. Falando desta forma, entramos em uma pequena seara que muitas das vezes não é entendido pelo aluno, ou até mesmo por alguns autores, quando falam sobre esses recursos. Então, todo um processo de transformação, para que ele aconteça, será necessário que tenham recursos a serem transformados ou transformadores, o processo de transformação e gere um determinado resultado final. Vamos lá, vamos falar de novo sobre isso, para ficar claro. Dentro de um processo de fabricação, nós temos as entradas, a transformação ou execução do processo e as saídas. Essas entradas também são denominadas inputs, alguns autores buscando para a língua, inputs. A transformação, onde acontecerão os processos, e as saídas, que são os outputs. De novo, entradas, recursos transformadores ou a serem transformados. Transformação é a forma a qual você transforma, a forma a qual você desenvolve a prestação de um serviço, a transformação de um produto em si e o resultado final, o produto pronto, o produto realizado, a receita que esse produto te gera. Voltemos ao café da manhã. Quando vocês falaram dos processos do café da manhã, do seu café, foi bem simples. Quando nós entramos no café da manhã do restaurante, mudou um pouco. Porque percebam que no restaurante nós teremos um volume maior de entradas. Para que o café aconteça, vocês terão que ter o quê? Ter pessoas para fazer o café, mão de obra, terão que ter os insumos aos quais serão transformados, o pó de café, o queijo, a farinha para fazer o bolo, o material para fazer o pão de queijo, o que for consumido. Então, esses recursos nós chamamos de recursos transformadores a serem transformados. Quando esses recursos são todos quantificados da forma adequada, porque não pode haver nem o excesso e nem a falta, porque na visão da gestão, tudo isso é riqueza, é dinheiro envolvido. Então, gastamos com farinha, com mão de obra, com o forno, com os equipamentos, com a batedeira, todos os equipamentos que serão utilizados no restaurante. Lá no momento da execução da transformação, será feito o pão, se o mesmo for feito ali, ou será recebido de um fornecedor, será feito o café. Em quais quantidades? Nas quantidades demandadas ou solicitadas pelos nossos clientes. Se eu tenho X clientes hospedados, eu terei que fazer X volumes de café. Se eu tenho X clientes hospedados, X unidades de pães e daí por diante. Estimando que cada um consome tanto e por diante. E qual o resultado final? Clientes irão consumir os nossos produtos. E o resultado pode ser a satisfação do mesmo. Uma das formas de avaliar. Cliente satisfeito ao ponto de consumir e querer outras vezes vir a frequentar o nosso hotel devido ao fato de um produto, um café da manhã adequado. Isso é uma das atividades. Posso levar ou permear isso em outro momento. Almoço, jantar e outras situações similares a essa.
Assim, para entendermos os processos, é necessário entendermos a organização empresarial, que é imprescindível para toda empresa, afinal, se define como a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance de objetos e resultados estabelecidos, segundo Oliveira, 2009, página 16. Gerenciarmos esse recurso é um dos principais gargalos dentro das organizações. Não se prepara um administrador, não se prepara um contador durante 4 anos à toa. Por quê? Porque esses recursos eles ficarão cada vez mais escassos. A palavra escassez ela tem que aparecer no processo de gestão. Aí você vai pensar assim, poxa, mas a minha empresa é uma multinacional rica, não tem escassez. Mesmo que a tua empresa não tenha escassez, que ela seja uma empresa solvente, a mentalidade tem que ser de escassez. Porque quando eu falo assim, vou vender X mil unidades, para vender X mil unidades eu vou gastar tanto. O gastar é certo, mas vender é uma incógnita. Um cenário ao qual oscila, onde o cliente não tem tanta fidelidade com a marca, ou com o produto, ou com o serviço, essa capacidade de vender, ela é incógnita. Se ela é incógnita, eu tenho que fazer sempre de forma diferenciada, porque a empresa, quando ela é constituída pelos seus sócios, conforme os conceitos, ela objetiva atingir uma meta tal. Mas de que forma que você, gestor, vai intervir nesse processo? Nesse processo, ele precisa a todo momento melhorado, ele precisa ser esmiuçado, ele precisa tomar novas diretrizes. Se o cenário mudou, que estratégia você vai tomar para que o mesmo venha a obter sucesso? Porque um cliente, ele quer ter o quê? Ele quer um produto que agregue valor. Então, agregar valor para o cliente pode ser no atendimento, pode ser no pós-venda. Opa, o cliente, quando quer comprar um produto, ele quer comprar um produto que lhe gere satisfação. E essa satisfação chamamos de agregar valor ao seu cliente. O seu produto agrega valor? Que diferencial ele leva para esse cliente? Qual que é o que induz ele a falar uma frasezinha bem antiga, né? Um jargão, me foge agora a empresa, onde fala assim, não tem preço. Tem situações que não tem preço. Tem situações que não ter preço, você fala assim, poxa, eu estou satisfeito. Essa empresa ela me atendeu de forma adequada. Esse meu fornecedor ele me atende de uma forma diferenciada. Essa diferenciação no atendimento, na prestação de serviço, isso nós chamamos de agregar valor no processo. Então, tem-se entradas de insumos e recursos, pensando sempre, qual recurso que eu vou utilizar no processo, quanto que eu vou utilizar? Eu penso em excesso? Não. Eu penso na falta? Não. Então, eu tenho que descobrir qual é o volume adequado de recursos a serem transformados ou transformadores. E quando isso entrar no meu processo, de que forma que eu vou questioná-lo? Pode, de repente, pensar no meu processo de transformação, eu utilizo uma tecnologia que se tornou arcaica. Eu ainda utilizo, por exemplo, minha empresa de fotografia, eu utilizo máquina de filme. Bacana, já imagino ter a tecnologia agora da máquina digital, para que eu estou usando máquina de filme ainda? Aí você vai pensar de novo. Pensar, quando eu falo pensar de novo, é instigar a questionar os seus processos. Poxa, vou comprar uma máquina digital. Talvez para a sua geração não tenha caído a ficha. Hoje se fala em máquina digital, mas as máquinas mais antigas utilizavam filmes. Imagina quantas fotos teriam que ser batidas até chegar na foto ideal. Quantas fotos teriam que ser batidas até chegar no selfie ideal. Então a minha empresa, ela mudou o processo. Ela não utiliza mais a máquina de filme. Ela trouxe a máquina digital que possibilita a visualização. Opa, essa foto está de acordo. Eu vou imprimir somente aquilo que estiver 100%. Percebeu que o meu processo, a minha tecnologia, ela foi mudada? Então a foto, quando eu entregar essa foto para o meu cliente impressa, ele vai dizer, poxa, não teve nenhuma foto ruim, porque nós tivemos o zelo de selecionar antes. Percebeu que teve a mudança? A ideia é ver que os processos irão mudar. E de que forma que você, gestor, irá acompanhar? Então, inovação, tecnologia são palavras-chave no processo de transformação. E aí, ficou claro os conceitos, a iniciação de nosso processo, falando desses processos de gestão, de valor? Agora vamos trazer um termo até para enriquecer um pouquinho esse nosso bate-papo, né? Essa troca de experiência. Valor. O que é valor para um cliente? O que é importante? Para que a gente consiga gerar valor para o cliente, a gente tem que entender que toda empresa ela vai ter se enquadrar no conceito de cadeia. O que é cadeia?
cadeia de fornecedores, cadeia de suprimentos. Quem me fornece os materiais? De que forma que eu transformo, de que forma que eu faço com que o meu produto chegue até a mão do cliente, de que forma que eu faço o meu processo de gestão financeira, de que forma que eu faço o meu processo de gestão de produção, de que forma que eu faço o meu processo de gestão de vendas, de gestão logística, até que o produto chegue à mão do cliente. Percebendo que tem atividade de fornecimento, comprar, gerenciar na minha cadeia quem são os meus fornecedores. Quando eu falo ter cadeia, ter fornecedores, os processos de compras, eles precisam ser todos de forma clara, de forma concisa e adequada. Adequada ao quê? Ao meu processo. Porque se eu tenho um fornecedor, eu empresa, eu sou o cliente de alguém. Quando falo eu empresa, você gestor, representa uma empresa. Você gestor, executa uma atividade que é importante para um negócio. Pensando na ideia de uma visão sistêmica, a sua atividade comunica com outra atividade. Se o meu setor de compras não compra de uma empresa adequada, de um fornecedor que consiga atendê-lo de forma quantitativa, ter um volume de compras adequado, de forma qualitativa, na qualidade ao qual você necessita, percebeu que agora nesse momento da ideia de processo, você é o cliente, você recebe os insumos de um determinado fornecedor, de um ou de mais que um. É cadeia, pode ter um fornecedor que fornece serviços pode ter um fornecedor que fornece produtos, estou falando de um bem tangível, que é o produto físico, e um de bem intangível, que é o serviço. Então, quando isso tudo chega na sua empresa, perceba que tem diversas atividades acontecendo ao mesmo tempo, diversos processos acontecendo ao mesmo tempo. Então, conforme dito em organização, a organização ela tem todas as suas atividades permeadas e bem direcionadas, bem estruturadas, de forma que o seu produto ele tenha todas as informações amarradas. Informações podem estar hoje, na atual conjuntura, ela possui sistemas ou softwares onde todos os dados e informações passam de forma conjunta para um sistema onde financeiro tem acesso ao que produção está fazendo. Produção tem que ter acesso a informações de que o DP está fazendo. Informações como melhorar isso, DP não, o que RH está fazendo. Poxa, minha produção vai aumentar, RH tem que contratar, já está contratando? Em quantos dias essa mão de obra nova chega? Em quantos dias essa mão de obra nova vai estar capacitada? Percebeu que a organização ela tem N variáveis acontecendo ao mesmo tempo? N variáveis acontecendo ao mesmo tempo. Então o seu processo, seja um processo no setor contábil, seja um processo no setor de produção, seja um processo no setor de marketing, financeiro, ele se amarra a outro processo. Então todas as atividades elas estão interligadas com o intuito de quê? Agregar valor para esse cliente. Então o cliente final, ele quer ter acesso a um produto adequado ao que foi solicitado. E se o produto adequado, se o cliente quando comprou esse produto, ao recebê-lo, ele não está satisfeito. Problema dele? Não, problema seu, empresa. E esse problema seu, ele chega nesse momento com o intuito de quê? De policiar para que o cliente seja bem atendido. E se não for, de que forma que eu resgatarei esse cliente? Ficou claro? Não me imagino então. Moça, as moças que estão vendo o vídeo, imagina que é o dia do seu casamento, você comprou aquele salto lindo e maravilhoso. Tá vendo? Gostou? Eu acho que profetiza na sua vida de salto. Um salto lindo e maravilhoso. Quando você comprou aquele salto no dia do seu casamento, o homem da sua vida está te esperando, a pessoa da sua vida, vamos melhorar isso, a pessoa a qual você quer se unir, está te esperando. E quando você caminha em direção a ela, você comprou um sapato de uma empresa, quando você caminha em direção a essa pessoa, seu sapato vai e quebra. Aquele salto lindo e maravilhoso quebrou. Naquele momento o seu chão está desmoronando, mas você fala, poxa, eu tenho que casar. Você pega um salto aqui, pega o outro, segura na mãozinha e vai em direção ao teu marido. E casa. Casou, realizou seu sonho. Mas você está satisfeita com esse fornecedor? Nesse momento você está odiando ele. Porque era o momento da tua vida, o seu salto quebrou. A marca ela teve valor para você ou acabou de perder valor? Perdeu valor. Agora eu saio da tua pessoa e vou lá na empresa. A empresa vai fazer o quê? Ela tem que de alguma forma resgatar esse valor com você, essa cliente. De diversas formas, entrar em contato através de e-mail, entrar em contato através de ligação, te mandar no mínimo 30 pares de sapatos novos. 30 pares, imagina 30 pares. Mesmo com os 30 pares você vai estar feliz.
você não vai estar feliz. Você vai reclamar na rede social, postar no Facebook e daí por diante. E as empresas, elas se preocupam com isso. Esse cliente tem que ser bem tratado de forma que todas as informações do processo sejam bem ateladas, sejam bem amarradas, para que não tenha esse furo do dia do casamento, onde na moça o sapato quebra. No dia da filmagem do casamento, a máquina estraga. Percebeu que estou falando de filmagem, estou falando de um produto a ser utilizado. Seja qual for o segmento, cabe a você, gestor, entender cada uma dessas etapas e saber onde é que elas encontram, onde é que elas se amarram. Ok? Então, falaremos um pouco agora sobre decomposição de processos. Interessante entender que um processo, ele é feito no primeiro momento. Imaginemos um processo da criação ou da confecção de um veículo. O veículo não fica pronto assim de um estalar de dedos. O veículo fica pronto, para que ele fique pronto, para que esse processo, denominado macro processo, que é a criação do veículo, seja feita, ele vai ser dividido em diversos processos. Como assim? Processo de cortar a chapa. O que é a chapa? Uma superfície metálica em aço, que é a lataria do veículo confeccionado. Depois de cortar essa lataria, um setor só de corte, ou tem um setor de prensar, ou fazer o molde dessa lataria. Em paralelo, temos um outro setor que irá pintar essa lataria, um outro setor que irá montar essa lataria, um outro setor que irá colocar nessa lataria peças ou acessórios diversos, acessórios aos quais estão sendo montados em outros e outros processos. Perceberam que eu falei de um macro processo, que é o processo da criação do veículo, o veículo é o macro. Só que para o veículo ficar pronto, eu cito o veículo, mas leve para qualquer segmento. Leve para qualquer segmento, conforme já batido até agora. Veículo pronto, macro processo. Processo de cortar chapa, de pintar chapa, de prensar chapa, de colocar parafusos, de colocar motor, de montar o motor em outro local à parte. Percebam que diversos processos vão acontecer e em um outro momento eles se encontram. Quando eles se encontram, eu vou ter um veículo pronto. Só que, voltando nesse processo de desmembramento, eu tenho um macro, eu tenho processos diversos, e cada um desses processos eu tenho diversas atividades. Por exemplo, lá dentro da pintura desse veículo. Para me pintar, eu chego simplesmente, jogo a tinta e pinto? Não. Imagine que eu tenho que limpar, eu tenho que polir, eu tenho que passar uma pigmentação adequada, uma superfície de proteção antes da tinta. Então, esses processos são divididos em atividades diversas. Percebam que eu estou criando uma hierarquia desses processos. Eu tenho um macro processo, eu tenho processos, eu tenho atividades, e dentro dessas atividades eu tenho diversas pequenas tarefas. Atividade de lixar, atividade de polir. E dentro da atividade de polir, como é que eu faço para polir? Aí eu tenho a tarefa de polir. Polir consiste de qual forma? Não consiste, mas vamos de novo. Consiste em lixar de forma horizontal, lixar de forma vertical, soprar a peça. Perceberam que tem critérios na execução da mesma? Voltando a esse contexto maior, macro, processo, atividade, tarefa, percebam que elas se relacionam, elas se conversam. Não sei se pode usar esse termo, não sei se é adequado, mas esse processo de uma depender da outra. Essa interdependência entre as mesmas é denominada de árvore de processos. Essa hierarquia entre macro, processo, atividade, tarefa, isso é denominado árvore de processo. Importante por demais entendermos que as mesmas se comunicam e estão ligadas hierarquicamente. Importante sabermos isso para que no intuito de uma intervenção, onde eu vou intervir? Meu problema maior nos meus carros fabricados, como exemplo agora foi carro, é sempre com pintura. Opa, então o processo é analisado, não me interessa ver outros processos. O processo ao qual nós iremos buscar solucionar, buscaremos mapeá-lo para descobrir onde fazer a intervenção, será somente na pintura. Essa importância tem que ser entendida. Nossos defeitos estão ocorrendo onde? Em pintura, em motor, em portas, para que possamos saber
onde faremos a intervenção. A proposta é essa. O que precisamos melhorar? Onde melhorar? Precisamos ver o todo? Não, ele se interliga. Mas qual vai ser a atividade a qual faremos a intervenção? Tipos de processos. São 3 os tipos de processos. Falaremos hoje sobre os 3 processos, sendo o primeiro processo primário ou finalístico. O que é um processo primário? Na administração, disse que processo primário é aquele processo que foca no seu core business, no seu negócio principal ou na sua atividade principal. Nós permeamos até agora falando muito de montadora. O que é a atividade principal de uma montadora? A atividade principal de uma montadora é montar o veículo, é o processo de montagem. Quer dizer, então, o que é a atividade principal, o core business, o negócio principal? Por ser a atividade principal, já permeando por outras áreas da administração, é a única atividade a qual não pode ser terceirizada. O que é ser terceirizada? Passar para a mão de uma outra empresa, um outro gestor de negócio, que não seja o da minha empresa, da minha atividade, gerencie. Então, o negócio principal é a atividade principal da empresa. Um restaurante, fazer a comida. Um salão de beleza, o processo de fazer um penteado, de unha. Então, todas aquelas atividades voltadas para a atividade principal também são chamadas de core business ou atividade principal da empresa, ok? Lembrando que essa atividade, ela cabe à empresa proprietária do negócio executá-la, não pode ser terceirizada. Só para amarrar um pouquinho o que eu estou falando de principal, terceirização, o quanto isso é importante na gestão de processos, antigamente, voltando lá para o século XIX e para o século XX, todas as atividades elas eram executadas pela própria empresa. Quer dizer que o processo era todo verticalizado. Como assim? Continuemos em montadora. Uma montadora, ela montava o veículo, que era a sua atividade principal, ela fazia o transporte dos seus funcionários, ela fazia a alimentação do seu funcionário, ela cuidava da portaria. Perceba o como ela era lenta. E isso fazia com que ela tinha que preocupar com coisas que não estavam voltadas para a atividade principal, fazer com que o seu negócio desse certo. E como é que essas empresas evoluíram? Na medida que elas passaram para terceiros aquelas atividades que não eram a sua atividade fim, o negócio principal. Então, o que ela fez? A empresa tal vai cuidar da portaria, a empresa tal vai cuidar da manutenção de máquinas, a empresa tal vai cuidar do transporte dos meus funcionários. Ela conseguiu o quê? Ela conseguiu mais dinamismos, ela conseguiu mais velocidade. Isso foi o quê? Entender os seus processos e focar naqueles que realmente fossem necessários. Focou na sua atividade principal. Então, as montadoras e outros segmentos diversos, quando começaram a terceirizar, terceirizou para quem? Para quem conhecia realmente do negócio. Então, o transporte mandou essa atividade para alguém que tivesse como atividade fim transporte. Então, alguém que entendia de transportes. Manutenção de máquinas e equipamentos, alguém que entendia de máquinas e equipamentos, ganhou-se agilidade. Tirou todo esse peso. Quando ela tirou, perceba que o movimento era esse, ó, passou para um, passou para outro. O processo que era todo verticalizado, horizontalizou. Quando horizontalizou, cada um desses parceiros, voltando lá atrás no conceito de cadeia, cada um desses parceiros tornaram-se fortes no segmento e fortaleceu a minha cadeia. Eu, empresa montadora, eu tenho um parceiro especialista em montagem é minha atividade, em fabricar farol, o outro em fabricar motor, o outro em fabricar lataria, eu ganho velocidade. Então, o processo de atividade, quando eu foco na minha atividade principal, eu sou mais ágil, eu sou mais forte, eu consigo ser mais competitivo. Essa é a ideia de focar no seu core business ou na sua atividade principal. Processos de suporte ou de apoio. Dar suporte ou dar apoio. Dar suporte ou dar apoio a quem? As atividades principais, as atividades finalísticas. Quer dizer, então, que para que a empresa monte o veículo, que é o nosso exemplo já falado, para que ela monte esse veículo, ela precisa que alguém faça o processo de contratação de pessoas, ela precisa que alguém deixe a sua fábrica limpa, ela precisa que alguém, como voltado atrás, transporte seus funcionários. Então, todas aquelas atividades que não são principais e que estão atreladas para que a mesma aconteça, são atividades de suporte.
contratar pessoas, abastecer linha de montagem, preparar o ambiente para que... Perceba que eu estou falando muito de montagem? E se eu falar de um show de uma banda de rock and roll, se você gosta de rock, o que você gostar, sua banda de louvor, que seja, para que esse evento aconteça, pessoas irão preparar. A atividade principal, o cantor cantando a música a qual você gosta tanto. Mas só para esse cara chegar ali e cantar, eu volto depois da montadora para ele chegar ali e cantar, tem que estar tudo isso tudo pronto, a iluminação, palco, som testado. Perceberam que todas as atividades que estão acontecendo são atividades de apoio e o cantor executando o show dele, atividade finalística. Diferenciou então? Voltando, a montadora monta seu veículo, atividade principal. Contratar funcionários, criar condições de trabalho, material abastecido, atividade de suporte ou atividade de apoio. Ok? Vamos à terceira. Processos de gerenciamento ou de gestão. Já é dito e entendido no nosso processo de administração que só se avalia aquilo que se mensura. Então, para que eu consiga mensurar uma atividade, saber o quanto ou como ela performa, eu preciso de um processo de gestão. Para mim ter uma gestão, eu preciso entender o que é um projeto, um processo, gestão de processos. Para que eu consiga saber o quanto performou uma atividade, eu tenho que ter um número, eu tenho que ter um indicador para saber o quanto cresceu ou o quanto caiu o meu volume de produção, o meu indicador de qualidade. Então, gestão de pessoas, de processos, gerenciamento de projetos, gestão de indicadores, o quanto essa atividade cresceu, performou de forma positiva ou performou de forma negativa. Então, a chave para esse tópico, gestão de um processo, gestão de indicador, gestão de metas, é saber o quanto que o negócio está performando. Porque para administrar um processo, é necessário entendermos que o negócio está performando de forma positiva, está performando de forma negativa, está de acordo com as metas ou indicadores estabelecidos pela organização. Voltando ao nosso assunto, quando criou-se a organização, os gestores maiores determinaram que a nossa empresa vai crescer tantos % ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano. Então, para que eu consiga entender o que foi pedido lá atrás pelo gestor, quando criou esse negócio, eu preciso entender de forma numérica, de forma de indicadores, o quanto o meu negócio está performando, ok? Por que entender desse processo de gestão de atividade, gestão de indicadores? O objetivo único é a satisfação do cliente. Se um cliente, ao final de um processo, não estiver satisfeito, vai cair por terra, vai desandar tudo que foi feito. Todo investimento em qualidade, todo investimento financeiro, todo investimento em pessoas, ele vai desandar. Para que esse processo não desande ou perca ou vá ao insucesso, ou perca a eficiência do mesmo, é necessário entendermos ao longo desses processos diversos qual deles é o processo que é crítico, qual deles que é chave para o meu negócio. Por exemplo, um cliente quando compra um veículo, o que ele olha? Poxa, eu vou comprar um veículo, eu vou comprar da marca tal, que é um carro que me agrada e pronto. Ou tem mais alguma variável? Você vai comprar um veículo que, após comprar o veículo, depois de X tempo, esse veículo deu um problema. Aí o fornecedor não preocupou em ter uma rede de concessionárias dispostas à assistência para o produto. Você comprou o veículo quebrou, a assistência técnica dele só tem lá na China. Imagina ter um processo bacana, eles vão dar suporte. Você tem que mandar o carro para lá, eles mandaram o veículo para a China para dar manutenção e voltar depois de X tempo. E não vão te dar outro carro quanto isso. Outro, espera um pouquinho. Então, acabei de falar de um processo crítico. Então, o pós-venda, ele é um processo crítico. Eu falo de veículo, mas vou ser mais simples. Imagina um celular, que é um bem de extrema necessidade. Você comprou um celular, o celular deu problema, você não tem um autorizado próximo da tua casa para dar assistência para o mesmo. Você tem que mandar esse seu celular para um outro estado, para um outro país, sendo que você queria que ele fosse resolvido de pronto atendimento. Ou melhor, ou pior dizendo, né? Imagina se esse seu celular ele não tem uma garantia, ele não tem uma loja que dá esse atendimento imediato para o mesmo.
Então é interessante que você busque entender no processo ao qual você está gerenciando qual é a atividade crítica. Você tem um exemplo agora, a pós-venda, porque um cliente, quando tem um problema, ele quer ser atendido de forma rápida e pronta. O pronto atendimento, a pós-venda, ela é vital para um negócio, ok? Estratégia operacional. O que é estratégia? Então, a empresa, quando cria um negócio, ela determina objetivos. Eu quero crescer tanto por ano, eu quero crescer tanto por mês, eu quero atingir uma faixa de clientes tais. Então, todas essas estratégias só acontecerão se forem bem planejadas e de forma a entender que a demanda existe. E de que forma que eu iria atender essa demanda? Então, a estratégia ela vai acontecer em 3 níveis. Imagina, estou fazendo a imagem de uma pirâmide, imagina que nessa imagem dessa pirâmide eu tenho o topo dessa imagem. Pensando em hierarquia, no topo dessa imagem eu vou ter a alta gestão, a alta direção. No meio dessa pirâmide eu vou ter o processo gerencial. Então eu tenho o processo de alta direção, o processo gerencial e na parte baixa dessa pirâmide eu vou ter a operação acontecendo. Então, de novo, alta gestão, média gestão, gerencial e parte operacional. Por que temos que entender isso? Porque as grandes decisões serão tomadas pela alta gestão. A diretoria, os CEOs das empresas, os presidentes, eles vão determinar o quanto que ele quer crescer por ano, qual o mercado que ele quer atingir, que ações eu vou fazer para que esse negócio seja sucesso. Só que para isso ele vai buscar mão de obra que gerencie essas atividades. O nível estratégico é aquele nível pensante, determina o que ele quer crescer. Eu quero crescer X%. Crescer X% é uma visão agregada, ele deu um percentual. Eu quero crescer tantos por cento. Aí eu começo a trazer essa pirâmide, quanto mais eu desço para a base, eu vou buscar uma visão desagregada, uma visão mais detalhada. Um gerente, por exemplo, ele tem que saber como é que a operação acontece. Um gerente tem que saber como é que eu vou captar novos fornecedores. Um gerente tem que saber como é que funciona esse processo ou aquele outro. Uma visão vai tornando desagregada. E a operação é a ação prática, é o operacional. Então eu falei de estratégico, autogestão, tático, gerente, e da base da pirâmide é o operacional. Como é que a operação é realizada? A visão é totalmente desagregada, não existe incógnitas, face assim ou face assado. Perdão pelo assado, mas é linguajar comum. Então, 3 níveis: nível estratégico, nível tático, nível operacional, diretoria, CEOs, gerência e operação, a linha de frente do negócio. Todas as 3 têm uma grande importância, sem desmerecer nenhuma delas. Lembrando que é interessante para o processo saber que visão agregada, o cara que não tem números na cabeça, gerente, função-chave ao qual vocês estão se preparando para se tornar numa situação breve. Para gerenciar um negócio eu tenho que ter capacidade de relacionamento, fala e entendimento para levar as informações para a autogestão. Mas em contrapartida, eu gerente, que é a ideia de gestão de processos, eu tenho que entender como a operação acontece e se a mesma não acontecer da forma qual foi programada, eu tenho que ter a habilidade de preparar pessoas para que tenham um plano de contingência. Você sabe o que é um plano de contingência? Não? Um plano de contingência também é chamado de plano B. Vamos para um exemplo prático? Por exemplo, na nossa região aqui foi implantado um sistema de transporte chamado BRT, um sistema de transporte de ônibus bem mais ágil. Essa é a ideia. Quando foi implantado esse sistema, imagina uma empresa de ônibus, voltemos à hierarquia, ok? Quem vai definir quantos ônibus comprar? Aí você vai pensar, comprar ônibus é muito barato. Não é barato. Se você pensar em comprar um, na época em cerca de 800 mil reais, e comprar 10, e comprar 20 ônibus, o operador, ele define isso? Não. Quem define quantos ônibus comprar, de como pagar, é a alta gestão dessa empresa. Definiu-se que vai comprar 20 ônibus. A alta gestão determina, poxa, de que forma que eu irei buscar capital para comprar esses 20 ônibus? Decisão estratégica. E gerencial. A operação começou a acontecer. Para que
20 ônibus sejam dirigidos, qual a mão de obra que eu tenho que ter? Poxa, tem que ter um motorista especialista, categoria E. Motorista de bom comportamento, motorista sóbrio, com boa conduta, porque é uma ideia nova, é uma concepção nova, porque o cliente quer que a empresa esteja preparada. Aí o motorista fala assim, motorista não, volto nele depois. O gerente fala assim, poxa, eu tenho que ter X motoristas preparados, como é que eu vou fazer? Opa, eu penso uma estratégia. Dentro da estrutura estratégica, como é que eu vou preparar os meus motoristas? Eu tenho quantos meses para isso? Poxa, vou dar cursos de qualificação, vou separar aqueles que têm condições e vou treiná-los. E esta decisão tática é uma decisão de médio prazo. Ele vai ter 6 a 8, 10 meses para treinar esses caras. É tático. A decisão estratégica, o cara tem quanto tempo para pensar em quantos ônibus adquirir? Longo prazo, médio prazo. E a operacional? É curto prazo. São as ações de dia a dia. Por exemplo, faltou um motorista. Isso é difícil de resolver. Rapidamente o supervisor faz o quê? Faltou A, eu coloco o B no lugar. Faltou A, eu subo um horário, eu mudo o horário. Quebrou um ônibus, eu tiro o ônibus dali e ponho um outro. Percebendo que são decisões diferentes, uma decisão de grande porte, quantos milhões gastar em aquisição, uma decisão de médio porte, de que forma que eu captarei mão de obra, que eu treinarei mão de obra, e decisões do dia a dia. Decisões do dia a dia, que se A faltar, B entra no lugar, se o ônibus estragar, eu coloco um outro. Eu quero dizer que toda empresa ela vai ter ações parecidas, ela vai ter que ter estratégias bem claras, sejam a nível estratégico, seja a nível tático, seja a nível operacional. Então, após esse bate-papo, eu espero que tenha ficado claro a importância da gestão de processos. É interessante saber que a base tem que ficar clara, que a estratégia maior, quando determinada, tem que ser cumprida e de que forma que nós faremos com que a mesma seja cumprida. Será que eu me capacito? Será que eu tenho expertise para executar a minha atividade operacional? Será que eu tenho um perfil gerencial ou busco me capacitar para as ações gerenciais? Isso me leva a afirmar para vocês que a evolução só vai acontecer na tua vida, nesse processo de formação, se você buscar a todo momento evoluir. Pense sempre na pirâmide, eu quero estar no topo da pirâmide, eu quero continuar a vida inteira aqui na base. Não que a base não seja importante, mas para que a base... Para que eu cresça, eu preciso criar uma base sólida, bem estruturada, para que eu possa galgar novas oportunidades, novas situações. Então, só depende de você. Gostaria que sempre que tivesse dúvidas, que nos procurasse, que acessasse o chat de bate-papo, que deixasse seu recado no fórum, que nós estamos aqui sempre dispostos a atendê-los. Valeu, obrigado.